Amém? Glória a Deus. O texto que nós vamos falar está lá em Esther, capítulo 5, versículo 14. Então, Zeres, a mulher de Naamã, e os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que naquela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Versículo 1 de Esther 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Palavra do Senhor. Amém? Algo interessante para nós é que Deus age mesmo quando parece estar em silêncio. O tema desse sermão é da forca ao trono, da forca à honra, porque nós vemos o que estava preparado para Mordecai, ou Mardoqueu, do jeito que está aí a tradução que aparece na sua Bíblia, Mordecai ou Mardoqueu. Algo estava preparado para ele, algo estava diante dele, uma forca de 22 metros de altura. Não sei se você consegue imaginar isso, mas eu já imagino essa forca preparada, e Amã vai fazer isso para que todos vejam aquilo que está acontecendo. E não só isso, Amã vai fazer um decreto para que não só Mardoqueu, mas todos os judeus fossem mortos. Vai dar liberdade para os povos que estavam abrigando esses judeus matassem os judeus naquela região. Então, uma das coisas mais difíceis da vida cristã não é quando o Senhor dá um não para a gente, né? Quando Deus dá um não, a gente até abaixa a nossa cabeça e aceita e fala: tá bom, Deus, tá tudo certo, parabéns. Não é quando o Senhor fala: calma, espera, daqui a pouco eu vou dar um jeito, né? Deixa comigo. Mas um dos momentos mais difíceis da nossa vida cristã é quando parece que Deus não está dizendo nada. Alguém já viveu algo parecido assim? Quando parece que o Senhor está em silêncio, quando o céu parece que está fechado, quando não há uma palavra que vem, quando não há um clamor que se faça, que mova algo diferente. Eu não sei se você já viveu algo parecido, mas talvez você possa até ter pensado: será que Deus esqueceu de mim? Já pensou isso? Não é possível. Já orei. Aí você vai até o pastor: ora por mim, porque não está adiantando muita coisa não. Você vai até um irmão, vai até outro: ora porque não sei o que está acontecendo, o Senhor não está comigo. A gente chega até mesmo duvidar se realmente está no caminho certo ou não. Mas algo para a gente entender nessa noite é que, quando olhamos muitas vezes para a nossa casa e não há uma resposta, quando olhamos para as promessas de Deus em nossas vidas e parecem não ter resposta, nós precisamos nos lembrar de algo que vai ser dito nessa noite: que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa que Deus está parando de trabalhar em nossas vidas. E esse texto é muito importante para a gente entender. E eu hoje estava procurando o filme para ver com meus pais, com o Bento, com a Carla, e eu vi logo o Avatar ali aquele fogo e alguma coisa que é o novo 3. Aí eu cliquei. Aí, quando eu cliquei, estreia dia 20. Eu falei: não acredito. Quando eu cliquei, eu falei: vou esperar todo mundo, né? Fiquei esperando no sofá, aí lá a tela, para eu clicar.
Pô, vou esperar todo mundo, vou esperar. Ninguém chegava. Aí chegou meu pai, eu falei, pai, olha o que tá aqui. Aí eu cliquei, bum! Aí, estreia dia 20. Pô, minhas expectativas foram frustradas. Mas aí eu entrei para ver os bastidores da gravação. Não sei se você já teve a curiosidade de assistir os bastidores de uma gravação de cinema. É algo grandioso. E às vezes, um filme que dura 2 horas, são meses, anos de trabalho, né? Uma preparação gigantesca, todo um backstage preparado para, de repente, a gente sentar 2 horas no cinema e falar, até que foi legalzinho, até que foi bom, né? Até que deu pro gasto, né? E eu assistindo ali, mais ou menos, ali, uns 10 minutinhos, eu vendo a grandiosidade daquele trabalho, vendo o trabalho deles, né, a filmagem nos sets de gravação, os deepfake ali, né, as gravações com o rosto depois para mudar por 3D, pela face dos personagens depois, e depois o filme prontinho para a gente, dando tudo que ficou ali, as pessoas que trabalharam, muitas vezes nem aparece, mas o resultado do filme aparece. E Deus falou muito comigo isso, porque assim, Deus muitas vezes trabalha na nossa vida. Nós estamos querendo ver e nós olhamos uma cena, uma história, só que nós nos esquecemos do que está por trás de tudo isso e o trabalho que Deus está fazendo por trás de tudo isso. Deus falou grandiosamente comigo que muitas vezes nós estamos olhando para uma cena que passa rápido e uma bênção que se passa rápido em nossas vidas, mas foi fruto de um grande trabalho que Deus fez em minha vida. E a gente se esquece do backstage aí, a gente se esquece do por trás das câmeras, a gente se esquece do que nós passamos muitas vezes de lutas, provas, ensinamentos, até chegar no derrotar Golias. Davi precisou muitas vezes de enfrentar urso, leões, e quando ele chega e enfrenta Golias, você fala, enfrentou Golias, foi mole, mas para chegar lá, teve que passar por urso, por leões. O que nós passamos, o que nós vivemos para chegar e garantir as bênçãos e a vitória do Senhor em nossas vidas? Muitas vezes passamos por muitas e muitas coisas. E o Senhor parece até mesmo, como o texto nos mostra, que Deus estava parecendo estar em silêncio. Se você é curioso da Bíblia, se você vem na escola dominical, você vai saber que o livro de Esther, uma curiosidade do livro de Esther, é que o nome de Deus não vai aparecer no livro de Esther, não é verdade? Mas o nome de Deus não aparecer no livro de Esther não significa que o Senhor não estava trabalhando por aquele povo. Quantos estão entendendo isso? Dão glória a Deus aí. Muitas vezes parece o Senhor está em silêncio, mas não significa que Ele está trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Parece que o Senhor ainda não respondeu às suas orações, parece que as suas orações não foram atendidas ainda, mas é apenas o caminho para que a bênção do Senhor possa alcançar a sua vida, para que as promessas de Deus possam ser cumpridas. E como eu gosto, né, de falar um pouco sobre o contexto histórico, não vai ser diferente hoje. O contexto do capítulo 6 vai ocorrer por volta do ano 483 e 473 a.C. O que significa? Que Israel ele já havia sido levado para o exílio babilônico, a Babilônia vai cair, né, e nós vamos ver o Império Persa dominando, entre aspas, aí o mundo, né? Por quê? Só para vocês terem uma ideia, não sei se a vitória de última hora aí, em cima da hora, vai conseguir, mas o Império Persa, o domínio do Império Persa, o tamanho dele, vai estender mais ou menos da Índia até a Etiópia. O Império Persa ele vai garantir boa parte daquela região, vai dominar boa parte daquela região, e vai se estender por vários e vários domínios. Muitas vezes
até mesmo dominando cidades, inclusive, hoje nós vimos o filme, né, 300, justamente desse assunto. Xerxes vai dominar e tentar dominar a Grécia, né, os gregos. Vai ter as guerras médicas ali com o Império Medo-Persa. Ou seja, era um império grandioso. A Pérsia era o império que, por onde passava, dominava esses territórios. E o rei Assuero, ou então o rei Xerxes, que é justamente aquele Xerxes lá do filme 300, que é esse Xerxes aqui, esse rei Assuero que a gente está falando aqui, né? E depois que eu vi isso, pesquisei isso, eu não consegui ver Esther mais falando com o rei Assuero e com o Xerxes. Eu só conseguia ver Esther falando com o Rodrigo Santoro, né, Pedro? Eu imaginei, eu só consegui ver Esther chegando até o Rodrigo Santoro, né, Bento? Eu só conseguia ver Esther chegando, posso falar contigo, meu rei Rodrigo Santoro, pode vir e tal. Então, só para você ter uma ideia, a Pérsia é uma das maiores potências aqui do mundo antigo. E depois vai conseguir ser derrubada em algumas batalhas com o mundo grego se aglutinando, se juntando para tentar vencer os persas mais para frente. E só vai ser derrotado ali lá com o Império Macedônico, com um cara que era muito grande, que era o Alexandre o Grande. Muito mais para frente. E algo que eu achei interessantíssimo para trazer para a igreja nessa quinta-feira, aí, se a gente tiver mais alguns minutos, é que não tem aquele banquete que se dá lá no capítulo 1 ali de Esther, ali no capítulo 1, 2, quando ele dá um banquete de 180 dias, e ali, inclusive, ele coloca a sua esposa para demonstrar a beleza da sua esposa. Então, o rei ali, Assuero, vai mostrar a sua esposa, e demonstrando a sua esposa, ela não quer, e ele manda ela embora, expulsa ela, e ele faz um concurso de beleza para achar quem seria a próxima rainha. Então, olha que interessante isso aí também. Então, esse concurso de beleza vai achar uma mulher muito bela. Quem era? Esther. Esther, que tinha um primo chamado ou Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Esse banquete de 180 dias, aí quem gosta de história, desculpa, eu gosto muito de história, então, esse banquete de 180 dias eu achei interessante porque esse banquete era para conseguir apoio dos generais, da população, para as guerras que ele iria fazer lá na Grécia Antiga. Então, como que a Bíblia e a história, ela se une de verdade, né? Então, esse banquete vai servir para as guerras, para conseguir recursos e poderio bélico. Então, ele vai atacar a Grécia e quando ele vai voltar, quando ele vai voltar dessa guerra contra a Grécia, é justamente esse texto que a gente está falando. Então, ocorre esse banquete, aí você assiste os 300, 301 e 302, aí você volta aqui para a história de Esther, que nós estamos falando. Então, Esther, a história de Esther vai se passar porque Amã justamente passa e toda vez que ele vai entrar no palácio, ele olha e Mardoqueu não se dobra diante dele. Amã era um dos principais aqui, era o segundo homem praticamente, ele era como se fosse o segundo homem do rei, era alguém muito importante, mas Mardoqueu não se dobrava diante dele. A Bíblia vai falar que Mardoqueu vai dizer que eu só me dobro diante do Deus de Israel. Isso tocou muito na minha vida. Será que eu teria a mesma postura que ele? Porque Amã, a Bíblia vai dizer que Amã vai começar a ficar indignado com aquilo. Não é possível. Eu passo e ele não dobra o joelho. Eu passo e ele não se dobra. Eu passo e ele não se dobra. Vai chegar um ponto, que é o ponto que a gente está lendo aqui, que ele vai passar, Mardoqueu não vai se ajoelhar, e ele vai falar, eu tenho que arrumar alguma coisa para punir ele. Então, ele vai construir essa forca de 22 metros de altura. Percebe?
Não só isso, havia um grande outro problema. Todo o povo judeu seria punido por causa disso, porque havia um Deus maior que todos aqueles que estavam ali diante do Império Persa, que não merecia o Império Persa ser dobrado, mas só se dobravam diante do Deus verdadeiro. Então, se esse povo não quer se dobrar diante da gente, então a gente vai aniquilar eles. Só que, se esse povo morresse, quem morreria junto? A própria rainha. E a Bíblia vai dizer que o rei, naquela mesma noite, perdeu o sono, fugiu o sono de Deus, do rei. Parece algo inimaginável, né, para a gente. Por quê? Por que o sono desse rei sumiu? E é justamente o primeiro ponto desse sermão, é que Deus está trabalhando quando você não vê. Percebe? Deus não manda um terremoto para destruir a forca de Amã. Deus não manda uma tempestade para cair e derrubar a forca de Amã. Deus não manda um meteoro do céu para destruir a forca de Amã. Percebe? Deus tira o sono do rei. E então o rei vai ler e fala: me vê as crônicas aí, para eu tentar dar uma lida no que aconteceu. E ele vai descobrir que Mardoqueu havia salvado a vida dele, descoberto um plano para tirar a vida do rei, e ele vai falar: poxa, eu preciso recompensar esse cara. Eu não sei se você entendeu, mas as coisas não acontecem por acaso. Esse rei perde o sono. No versículo anterior, é preparada uma forca, e no versículo seguinte, ele perdeu o sono. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor, Deus, age de forma extraordinária, e quando nós não imaginamos, e de forma que nós nem imaginamos. Talvez eu e você poderíamos pensar: caramba, por que Deus não pegou o Império Persa e sacudiu com um terremoto, como fez lá atrás? Por que Deus não mandou uma tempestade do céu? Por que a gente não pensou isso, né? Que ligação é essa? Mas Deus tira o sono de alguém para ler um texto e perceber que Mardoqueu precisava ser recompensado. Por isso, Deus não precisa de grandes movimentos para reproduzir grandes mudanças. Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes a gente acha que, Deus, você tem que agir dessa forma. Não. Deus, você tem que fazer assim, 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 assim. Não. Quem diria que o Senhor iria abrir o mar no meio? Deus poderia enviar um barco, umas embarcações ali, não poderia? Deus podia, mas Ele resolveu cortar as águas no meio para o povo de Israel passar. São coisas inimagináveis. Deus poderia apagar o fogo de na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Pronto, apagou o fogo. Mas Ele faz o fogo queimar as ataduras que estavam sobre eles. E o Senhor estava dentro da fornalha com eles. Percebe que são coisas loucas, são coisas doidas que acontecem, e muitas vezes nós não pensaríamos em fazer dessa forma, mas o Senhor age de forma grandiosa, do jeito que Ele quer. Esses são os ensinamentos do Senhor. São perfeitos. Essa é a palavra do Senhor. É boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Por isso, o tempo de Deus não é atraso. Por quê? Porque o rei pede justamente na noite em que perdeu o sono para ler os registros. Que coincidência maravilhosa. Quanto tempo? E eu separei aqui para a gente. Mardoqueu havia salvado a vida do rei alguns anos antes, aproximadamente 5 anos antes. 5 anos de silêncio. 5 anos que ele não foi recompensado. 5 anos que ele descobriu um plano para salvar a vida
para matar a vida do rei, e ele salvou o rei. 5 anos. Ou seja, Deus ele não se atrasa. Foi o momento certo, o tempo certo, na hora certa. Quando Mardoqueu ia perder a vida, quando uma forca estava preparada para ele, quando uma forca estava preparada para Mardoqueu, Deus estava trabalhando e trazendo a recompensa para colocar ele no trono. Talvez você está achando que a promessa de Deus está demorando muito para você. Talvez você está achando que a resposta de Deus está demorando muito para você. Mas eu quero dizer que enquanto o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Glória a Deus. Você está comigo? Dá uma glória a Deus bem forte aí. Talvez você está vivendo algo parecido. Pô, pastor, eu fui servo, eu fui fiel. Eu ajudei, eu trabalhei, eu obedeci a Deus. E até agora eu não fui recompensado. Não chegou a minha vez, a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Mas eu quero dizer, fica calmo. Parece que ninguém viu. Parece que ninguém está vendo. Mas o Senhor está observando a sua história. E Ele, no momento certo, vai fazer aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus. Amém? Para a gente é como se fosse algo demorado, né? E é como aquela história do agricultor chinês com o bambu, não sei, já contamos aqui em algumas pregações. Durante anos ele regava a terra, nada aparecia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada de brotar. Mas no 5º ano, aquele bambu começou a crescer, e quando cresceu, cresceu mais de 20 metros em poucas semanas. Talvez, como nossas vidas possa estar assim, invisível. O crescimento possa estar acontecendo de maneira que você não está conseguindo enxergar e perceber. Mas enquanto está crescendo, está criando raízes. Está criando raízes. E quando o crescimento acontecer, e quando a promessa de Deus acontecer, o filme vai passar na sua vida, e você vai perceber o quanto que Deus trabalhou na sua vida. Amém? O atraso de Deus para você, o que pode parecer atraso, é só o Senhor preparando aquilo que está invisível aos nossos olhos. Por terceiro ponto, Deus sabe o quando intervir. Amã entra num palácio com um plano, que era matar Mardoqueu. E Deus já havia mudado totalmente a história. Deus sabe quando intervir na história. O momento mais irônico desse texto, eu não sei se você vai se lembrar, mas o rei vai ler o texto. A gente remiu um pouco o tempo para não ler agora, mas você pode ler em casa Esther rapidinho, em esses 10 capítulos. O rei vai ler as crônicas ali, as passagens mais importantes. Ele vai perceber que Mordecai havia salvo a vida dele. E quem que está entrando? Amã. Ele pergunta, poxa, Amã, eu precisava honrar um homem, mas... Aí a mãe fala, eita, é agora? Chegou a minha vez, é agora. Poxa, Rodrigo Santoro, vou me dar bem. É agora. Aí ele, pô, como é que eu faço? E aí? A mãe vai pensar, pô, eu sou o segundo homem. Quem que ele vai querer honrar, Jorginho? Só pode ser eu. Então, ele vai descrever roupas reais, um cavalo real e uma coroa. E fazer esse homem andar publicamente recebendo as honras de alguém coroado. Que maravilhoso, hein? Aí o rei chega e fala, quebra as pernas dele, né? Faz isso com Mardoqueu. Ele... com um homem que eu queria matar. Com um homem que eu queria enforcar. Percebe? Imagina a cena. Amã queria ver Mardoqueu morto.
e agora precisa conduzir pela cidade com honra. Há momentos que Deus não apenas livra dos nossos problemas, mas Ele transforma a nossa vergonha em honra, em nome de Jesus. A Carla lembrou muito bem esse final de semana, essa semana, para falar a verdade, uma das células que a gente foi, e eu triste porque estava praticamente desempregado, e recebi numa célula de adolescente, uma senhora de uns 70 anos, mais, 70 anos mais ou menos, 80 anos, uma célula de adolescente, a média de 15, 16 anos, lá quando a gente estava lá na igreja do Recreio. E aquela senhora falou, olha, ainda hoje você vai receber uma ligação com uma proposta de emprego. Eu falei, tá bom, Deus abençoe, amém, glória a Deus, amém. E foi algo surpreendente, porque quando eu cheguei em casa, recebi um telefonema e Deus honrou ali a promessa dele na minha vida. São coisas que a gente não busca. E a minha família sabe que eu não fico procurando essas revelações. Tanto que quando ela falou, amém. Tanto quando chega esse tipo de revelação, se for Deus falando, vai se cumprir em nome de Jesus. E quando eu cheguei em casa, toco o telefonema, a Carla até olhou para mim, o que foi? Eu falei... E ali Deus preparou um tempo para mim, um emprego maravilhoso que abençoou as nossas vidas. Ou seja, o que parece vergonha num tempo para você, é só Deus trabalhando para te honrar, e um tempo que Deus está trabalhando para te colocar na posição onde Ele quer, e a promessa vai se cumprir. Assim como o Salmo 30, 11, já cantamos isso várias vezes aqui, Ele transformou o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria. Tanto que, Mardoqueu, quando chega até Esther, aproveitando esse texto aí do pano de saco, é porque o povo, quando estava triste nesse momento, se vestia, dessas vestes. Tanto que quando ele chega até Esther, ele chega dessa forma. Triste. Porque o povo dele iria sofrer. O povo dele e ele iria ser morto. Mas Deus transformou o pranto dele em alegria. Amém? Mas não aconteceu só nesse texto. José saiu da prisão para ser governador. Davi saiu do campo para o trono. Pedro saiu da negação para Pentecoste. Deus é um especialista em reversões. Se você olhou para alguém e falou, esse aí não vai conseguir. Se você olhou para você mesmo e falou, não vou conseguir. Deus é um especialista em mudar cenários. Naquela noite, uma forca estava preparada. E naquela mesma noite, quando virou a noite, uma honra se preparou para Mardoqueu. Porque Deus muda os cenários. Para a gente finalizar e para a gente concluir aqui, Amã, ele vai voltar para casa derrotado, vai receber uma palavra profética e não vai nem perceber. Lá em Esther 6,13. Se Mardoqueu é a descendência dos judeus, certamente cairás diante dele. Se você se lembra do que vai acontecer, Amã vai ser morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. Os seus filhos mais para frente também vão ser executados. O anel que Amã usou para fazer essa carta real, para se espalhar por toda a Pérsia, vai ser dado para Mardoqueu. A função vai ser dada para Mardoqueu. E ele também vai ser um segundo homem ali naquele reino.
Percebe? A batalha não era política. Não foi uma batalha política. A batalha era espiritual. Porque alguém não quis se dobrar diante do outro. Porque aquele homem decidiu ficar firme perante as promessas de Deus. E para a gente continuar a nossa semana, e para concluir aqui, já estamos próximo do horário. Mardoqueu não sabia de nada. Esther não sabia de nada. Os judeus nem imaginavam o que estava acontecendo. Só receberam a ordem de Esther para jejuar. Mas o Senhor estava trabalhando. Por isso, para encerrarmos e concluirmos, se manter fiel para o Senhor, se permanecer firme na presença de Deus e não se dobrar diante de outros deuses. Se a gente fizer isso, nós nunca vamos nos arrepender. Talvez eu me coloquei nessa posição de Mardoqueu. Caramba, todo mundo se ajoelhando. O império que ia lá da Índia até a Etiópia. Grandioso, muito gigantesco. Será que eu não dobraria ali com esse temor, com esse medo de perder a vida? Mas percebe, ele permaneceu firme e não se dobrou diante daquele homem. E a gente, em 2026, por muitas vezes, o mundo lá fora pede para nos ajoelharmos e dobrarmos para muitas coisas. Pede para a gente se dobrar e se render para os vícios. Pede para a gente se dobrar e se render para as tentações. Pede para nos ajoelharmos e nos rendermos até mesmo para, poxa, esse teu Deus não está te respondendo ainda. Mas, na verdade, nessa noite, eu quero dizer que vale a pena permanecer até o fim. Vale a pena não se ajoelhar. Vale a pena não se dobrar. Mesmo que haja uma forca preparada para você, o Senhor está preparando um lugar de honra para a sua vida. Permaneça fiel. O silêncio de Deus não significa silêncio do trabalho. O nome de Deus pode até não aparecer no livro de Esther, mas a mão de Deus aparece a cada capítulo. O cuidado de Deus aparece a cada capítulo. Talvez você tenha chegado aqui hoje achando que Deus se esqueceu de você. Talvez você esteja chegando aqui falando, Senhor, por que o Senhor não fala mais comigo? Mas Deus diz para você nessa noite, fica calmo, eu estou escrevendo a sua história. E o capítulo final vai ser lindo e maravilhoso.